Oi, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional nos filhos. Por que acontece isso? Então vamos lá, vem comigo. Eu quero falar como que isso chega pra gente e como que a gente transfere isso para os nossos filhos. Primeiro, quando lá na nossa infância, de alguma forma nós não percebemos o amor. Os nossos pais estavam buscando até nos dar amor, mas eles não tinham como nos dar, porque eles também estavam lidando com suas feridas emocionais. Então, de alguma forma, eles queriam provar que eram bons, e muitas vezes rígidos, procurando trabalhar muito, suprir aquilo que eles achavam que a gente precisava. E que às vezes nos faltava, que era o olhar, era a atenção, era o tempo de qualidade. Era admiração, no sentido dos pais olharem pra gente com amor. E que muitas vezes, muitos filhos não perceberam esse amor, porque os pais tiveram filhos um atrás do outro e não tinha tempo para dar esse olhar, para dar essa atenção, ou para perceber a nossa dor quando as coisas se tornavam muito difíceis para nós e quando a gente buscava esse apoio nos nossos pais. Eles estavam muito ocupados, querendo ser perfeitos, querendo ser aceitos, querendo ser amados também. E aí, quando a gente não percebe esse amor, não recebe desse amor, que é tão necessário na nossa infância, para o nosso desenvolvimento, a gente na vida adulta, a gente vai buscar esse amor de alguma forma. Ou num trabalho, querendo provar que é excelente demais, mas muitas vezes buscando no outro. Ou a gente passa a vida toda buscando nossos pais, de alguma forma a gente quer ser perfeito para ser visto pelos nossos pais, querendo às vezes fazer um trabalho que era a idealização deles, ou escolhendo um curso para que eles olhem para nós, nos admirem e nos vejam. Quando a gente não acontece nesse sentido, quando nós também tentamos transferir isso para o nosso esposo, nosso cônjuge, nosso namorado, porque a gente vê por aí tantos casos de abusos físicos e as mulheres ainda permanecem com seus namorados, seus maridos, é como elas se veem tão pequenininha, como elas não foram vistas pelos seus pais de alguma forma, elas estão buscando ser aceitas e ser amadas, porque se pelos meus pais eu não fui amada, quer dizer, qualquer migalha serve. Qualquer pouquinho que alguém me der, mesmo me batendo e declarando amor por mim, eu estou sendo amada. E aí a gente vai transferindo isso para uma pessoa, para um trabalho, na igreja, querendo fazer tudo perfeito, tudo muito certo, para ser elogiada, para ser vista, para ser venerada de alguma forma. E a gente transfere isso para os nossos filhos, querendo que eles achem que nós somos melhores, que nós somos muito boas, e a gente tenta passar para eles que eles não sabem fazer as coisas, sempre apontando um defeito, uma falha, uma falta, sempre mostrando que a gente sabe mais. Eles vão tentar resolver alguma coisa, a gente pega para fazer. A gente que escolhe qual que é a pessoa que vai namorar com ela, a gente que tem que dizer se aquela pessoa é boa ou não, se é hora dela namorar ou não. A filha, o filho já é maior de idade, mas a gente diz que a gente vai olhar para a pessoa para saber se essa pessoa é ideal para ela. É como se ela não soubesse escolher. E aí a gente vai fazendo isso com tudo na vida. Dessa forma, a gente anula a identidade dos nossos filhos, porque eles não podem ser quem eles são. Eles têm que ser parecidos com a gente, pensar da mesma forma que a gente, ter a mesma crença, o mesmo jeito de agir. Então, se eles fazem diferente, isso para nós é insuportável, sai do nosso controle. Então, a gente quer manter os nossos filhos no nosso controle, cobra deles afeto em todo o tempo, como se eles fossem ruins, se eles não olhassem pra gente primeiro, se eles não nos dessem afeto, carinho, atenção, se eles pensassem, se eles passam a pensar neles mesmos, é como se eles fossem egoístas. E se eles não decidem de acordo com a nossa opinião, com aquilo que a gente pensa, eles são egoístas, são maus com a gente. E é isso que a gente transmite através do nosso olhar, da nossa fala, do nosso comportamento.
É dessa forma que a gente coloca toda a nossa dependência emocional nos nossos filhos. Isso se torna muito pesado, porque se torna um filho sem identidade, com baixa autoestima, com dificuldade de tomar decisões, muito indeciso, não sabe o que quer, não sabe o que gostam, porque se anularam para agradar os seus pais, porque isso é o certo a se fazer. É isso que a gente transmite para eles. Se eles fizerem de outra forma, eles estão errando, eles estão pecando, estão desonrando seus pais. Mas tem a ver com a nossa carência, com a nossa dependência emocional. Você se identificou? Comenta aqui pra mim, fala aí nos comentários, conta alguma história que você já percebeu, de algum familiar, ou até mesmo com você. Isso ocorreu comigo. Foi fácil perceber isso? Não. Meus filhos tiveram que muitas vezes ser firmes comigo por causa da terapia que eles faziam na época. Porque era difícil demais para eles. Isso traz dano para a vida toda se a pessoa não se trata. Então comenta aqui, curte esse vídeo, compartilha, porque deve ter muitos pais que você conhece que vivem dessa forma.